Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo 7 minutos com Deus. Você tem 7 minutos? Então você vai ser muito abençoado por esse vídeo, porque hoje nós queremos refletir sobre algo extremamente importante, que aliás é uma pergunta que todas as pessoas fazem há séculos e que também nos nossos dias tem atingido muitas pessoas e aliás tem gerado crise na vida de muitas pessoas. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A pergunta é: a tua vida tem sentido? Difícil responder, né? Talvez você tenha se perguntado isso ou esteja se perguntando isso o tempo todo. Qual é o sentido da tua vida ou qual é o sentido da vida? E porque as pessoas não encontram sentido para a sua vida, faz com que as pessoas vivam como que à deriva. As pessoas ficam procurando alguma coisa que lhes dê algum sentido. Para algumas pessoas, o sentido da vida é prazer, buscar o prazer o tempo todo, e se perdem nessa busca. E isso leva as pessoas a errarem errarem bastante. Primeiro que a nossa vida, para que ela tenha sentido, é necessário que ela tenha também propósito. Mas o que é propósito? Eu quero colocar na tela de vocês uma definição, né, que eu trouxe, uma definição, né, refletida por mim, que é o seguinte: propósito é a missão que nos norteia e que nos conduz a uma jornada de vida que tenha sentido. Então, o propósito, ele leva a nossa vida a ter sentido. O propósito é o veículo que leva ao sentido, a ter sentido. Então, vamos lá. Quando você decide que você vai ter uma determinada profissão, então você é jovem e você fala assim: eu vou ser engenheiro. Então esse é o sentido da tua vida? Não, não é o sentido da tua vida. Esse é o propósito da tua vida? Não, esse não é o propósito da tua vida. Mas quando você fala assim: eu vou ser engenheiro mecânico e eu vou todos os dias pesquisar, lutar, estudar para fazer com que pessoas com dificuldade, por exemplo, de se locomover, consigam andar. Claro, é uma coisa muito mais voltada para a medicina, mas que hoje esbarraria em alguma coisa, alguma engenharia ali, não sei se eu estou falando alguma coisa errada, me perdoe, mas uma coisa mais da mecatrônica ali, não é? Coisa ali da biologia, com a mecânica, não é? É algo muito científico, né? Muito científico. Então, você vai se dedicar a dar sentido também para a vida dos outros. Você quer fazer pessoas que hoje têm dificuldade de se locomover passarem a andar, a voltar a andar. Então você fala assim: bom, eu quero ser médico. Por que você quer ser médico? Porque médico nunca fica desempregado, o melhor salário no Brasil é o do médico. Então isso não é propósito e muito menos sentido. Quando você fala assim: não, eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas, porque eu quero melhorar a expectativa de vida das pessoas, então a tua vida começa a ter um sentido. E as pessoas confundem muito, porque as pessoas elas querem chegar a alguns alvos, né? Alguns projetos. Então, por exemplo, eu quero ficar famoso. Isso não é propósito, muito menos sentido da vida. Inclusive, a grande maioria absoluta daqueles que ficaram famosos se perdem, ficam deprimidos, começam a se envolver com drogas, muitos tiram a sua própria vida e por aí afora, porque isso não traz sentido para a vida. Você tem vários nomes hoje que circulam por aí de pessoas que ficaram famosas de uma hora para outra e não sabem como lidar com isso e estão deprimidas. Então quem tem uma vida com propósito, com sentido, ela nem se deprime, porque ela tem uma missão. Então, propósito é a missão que nos norteia. Então, como eu tenho uma missão, essa missão norteia a minha vida. A minha vida, ela é conduzida por essa missão. Sabe, imagina a missão. Olha, você tem a missão. Então a pessoa está saindo numa missão. A pessoa tem um rumo certo, tem uma direção certa. Ela sabe onde vai chegar, ela tem um norte. Então, propósito é a missão que nos norteia e que nos conduz a uma caminhada, a uma jornada, porque a vida é uma jornada de vida que tenha sentido. Então a minha vida passa a ter sentido quando aquilo que eu busco vai mudar alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, você que está aí nessa hora, que você que está na tua casa, você cuida da tua família, cuida dos teus filhos,
Essa é a tua missão. Preparar os teus filhos para serem pessoas que darão certo na sociedade. De repente o teu filho vai ser alguém que vai fazer uma grande descoberta que vai melhorar a vida de milhões de pessoas. E isso só é possível porque você, mãe, cuidou bem do seu filho, porque você, mãe, ficou acordada de madrugada, porque quem é pai e mãe sabe, né, do que eu estou falando. Então, quando você cuida dos seus filhos com zelo, você está dando sentido à tua vida. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas não estão sequer cuidando e educando seus filhos. E aí estamos aí com uma geração, né, uma sociedade com uma geração de muitas pessoas, muitos jovens, que não têm tido muita coisa para acrescentar, só tem dado trabalho e problema para a sociedade, porque vieram de famílias que não entenderam a sua missão e seu propósito. Então, missão e propósito é uma coisa que nos norteia. E eu gostaria de ler um versículo aqui nesse momento. Nós já estamos aqui com o nosso tempo aqui no finalzinho, e eu quero ler isso aqui, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, que é o capítulo que descreve ali a tentação de Jesus no deserto, e eu quero ler sobre o fim da tentação de Jesus. Então é Mateus capítulo 4, versículo 8, que está aí na tua tela. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória desses reinos. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, ele veio com uma missão. Jesus tinha um propósito na sua existência aqui nesse mundo. E como ele tinha a sua missão, nada era capaz de desviá-lo. Ele não estava à deriva. Vamos ver aqui o que tem para a minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou inventar, qual é a moda, como as pessoas estão nos nossos dias, buscando, né, maneira de se achar, de se encaixar. Jesus sabia muito bem qual era a sua missão. Então, quando o diabo oferece para ele até mesmo os reinos do mundo, afinal, Satanás foi lançado na terra, e quando o homem peca, lá quando Adão peca, o diabo recebe o domínio do mundo. Essa é a verdade. Aliás, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio exatamente para tirar esse domínio do diabo. Jesus, quando morre na cruz e ressuscita, ele tira todo o poder do diabo. E por isso, Satanás não queria que Jesus cumprisse a sua missão. Mas Jesus foi em frente com a sua missão. Quando nós temos uma missão, quando a nossa vida tem um propósito a ser cumprido, a gente não se embaraça com outras coisas. A gente segue o nosso propósito. A gente sabe muito bem o que quer. Jesus teve que passar pelo sofrimento, mas ele passou de cabeça erguida, porque o sofrimento fazia parte do seu propósito e da sua missão. Quando você tem uma missão, quando você tem um propósito, você passa pelas dificuldades da vida de cabeça erguida, porque você sabe muito bem aonde você quer chegar. Por que as pessoas estão deprimidas? Por que as pessoas estão aí sofrendo, angustiadas, ansiosas? Porque elas até têm vários projetos, mas lhes falta um propósito maior. E quando temos propósitos, a gente supera todas as dificuldades até chegarmos ao nosso propósito. Que Deus te abençoe, que você tenha propósito, que você descubra qual é o teu propósito, que a tua vida tenha sentido. E, aliás, o maior sentido da nossa existência é adorar o Senhor. Não é à toa que Jesus disse nesse versículo que nós lemos: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Esse é o propósito maior da nossa vida: sermos servos de Deus, adoradores, e revelar a sua glória para as pessoas nesse mundo. Que a glória de Deus se reflita na tua vida através de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não for inscrito no nosso canal, clica aí em inscrever-se. Pronto, já está inscrito, tá? Se você não deixou o like, o gostei para esse vídeo, clica aí, gostei. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas, tá? E você vai ser muito abençoado e recompensado por Deus fazendo isso. Então, que Deus te abençoe. Fique com Deus.